Meus irmãos, hoje nós estamos encerrando uma série, eu deveria dizer isso? Ao longo do mês de janeiro nós falamos sobre nossas casas, famílias, falamos bastante sobre esse tema, falamos expondo o texto de Efésios, capítulo 5, pensamos sobre maridos, pensamos sobre esposas, na última semana, no capítulo 6, falamos sobre filhos, pais e filhos, né? E você voltou escandalizado para casa porque cantou Renato Russo na igreja. Não, cantar não cantou não, só fez referência. E hoje nós queremos ainda falar sobre aqueles irmãos que são viúvos, solteiros, separados, divorciados, porque é uma parte importante da vida da igreja. Irmãos que por vezes se sentem à margem da igreja, mas não estão. E a Escritura fala largamente instruindo sobre isso. E você precisa, meu irmão, viver bem a tua vida com o Senhor. E por isso nós queremos essa instrução em 1 Coríntios capítulo 7. É o texto sobre o qual nós falaremos essa noite. 1 Coríntios capítulo 7, dos versos 25 a 40. Na nossa escola dominical nós tratamos sobre o perdão no lar. O seminarista Leandro falou sobre os papéis da família. Hoje de manhã nós enfiamos a faca fundo no coração, né? Falamos sobre pornografia e os efeitos destrutivos no lar. Se você não esteve conosco de manhã, recomendo que você assista, se o YouTube não derrubou a nossa transmissão, né? Por, às vezes, fazer referência a um ou outro termo que não é muito politicamente correto, mas nós fomos prudentes com a linguagem, mas não podemos deixar de lado, né, assuntos tão importantes às nossas casas. Hoje queremos desfechar o assunto e domingo que vem, já vou te fazer o merchan aqui, tem pregador de fora. Nós começamos a comemorar o aniversário da nossa igreja no próximo domingo, então teremos outros pregadores no próximo mês. 1 Coríntios 7, verso 25 em diante, eu vou ler, peço que você acompanhe comigo. Paulo escreve assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procure separar-te. Estás livre de mulher, não procure casamento. Mas se te casares, com isso não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas que também os que choram sejam como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio,
e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai eterno, queremos louvá-lo, Senhor, pela bênção de servi-lo, de ser acolhidos pelo Senhor na tua companhia, na tua presença, de ser ouvidos, Pai, na nossa adoração, na nossa confissão, porque nós sabemos o quão indignos somos, Pai. Obrigado, Senhor, por este amor, obrigado por essa misericórdia que nos conforta e que nos traz seguros, e obrigado também pela tua palavra, Senhor. Sobre ela rogamos agora, que a tua palavra seja iluminada em nossas mentes pelo teu Espírito Santo. Senhor, se o Senhor não nos iluminar, seremos como pessoas de olhos saudáveis que não enxergam em um quarto escuro. Rogamos ao Senhor, Pai, para que Cristo nos conduza à sabedoria, para que teu Espírito Santo nos ensine e nos faça lembrar das Escrituras. Oramos, Pai, porque as nossas vidas querem andar junto do Senhor, cuidar das coisas do Senhor, depender do Senhor em todo o tempo. Nos ensina nessa noite. Nós pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu acho que eu estou meio estatístico hoje. Usei dados estatísticos de manhã e vou fazê-lo mais uma vez de noite. Mas matemática não mente, né? 2 mais 2 são 4. E se você discordar, você não vai pagar o cartão no final do mês, né? Matemática é bem objetiva e tantas vezes números nos ajudam. Olhando para a nossa sociedade e para o nosso contexto, os números são um pouco curiosos. Há uma estatística de pessoas que se casam por volta dos 40 anos, ou tendo 40 anos ou mais. A estatística é que em 1980, 6% da população não era casada aos 40 anos. 6% das pessoas não eram casadas aos 40 anos. A taxa em 2010 foi para 1/5. Uma em cada 5 pessoas em 2010 não eram casadas. Então, subiu a estatística, né? Um bocado. De 2010 para 2021, uma em cada 4 não são casadas aos 40 anos. O que isso quer dizer? É hora de interpretar o gráfico. Isso quer dizer que eu sou a minha melhor companhia? Será? Seria, Maria Helena diz, seria que eu sou a minha melhor companhia? Seria que solteiro sim, sozinho nunca, hashtag, posta uma fotinha no teu Instagram, tomando um cafezinho de manhã, hashtag, solteiro sim, sozinho nunca? Ou pior, né? O dia dos namorados, mas a noite é dos solteiros. Deus o livre, né? Quais as razões que levam pessoas a não se casar, a divorciar-se, a viver a viuvez e o divórcio sem um novo casamento? Parece que isso é assunto recente, mas Paulo está falando sobre isso. A Escritura vai apontar um modo de vida bíblico para todos os crentes, inclusive aqueles que, por alguma razão, decidiram não se casar. E hoje a Escritura nos mostra que há sim uma perspectiva, inclusive, que alguém pode não se casar, e isso é louvável perante o Senhor. Há instruções de Paulo também para aqueles que, mesmo já viúvos ou mesmo já separados, querem casar-se novamente. Há instrução clara da Escritura que toca toda a nossa vida.
Pastor, mas então eu vou indo pegar a pizza da noite já de uma vez? Porque eu estou casado, muito bem casado, e se a minha esposa morrer, eu não quero outra. Já deu trabalho demais edificar um casamento, um segundo, nem penso nisso. Meu irmão, eu tenho algo a dizer com você também essa noite. Porque você deve se lembrar que toda Escritura é inspirada por Deus, toda. E ela é útil para repreensão, ensino, correção, para a educação na justiça de Deus. Você, meu irmão casado, precisa ouvir dessas instruções para ensinar aqueles que estão ao teu redor e para que você mesmo tenha clareza das tuas responsabilidades, solteiro ou casado. O apóstolo Paulo nos introduz então a essa vida. E eu quero tratar já trazendo o tema com uma explicação bem clara sobre a tua responsabilidade, especificamente aos irmãos solteiros, hoje falando mais aplicado a isso, mas a todo crente. O tema dessa noite é uma vida dedicada a Deus. Parece um baita clichê evangélico, mas nós simplesmente nos esquecemos de que o chamado último das nossas vidas é viver uma vida dedicados a Deus. Você deve viver casado, dedicado ao Senhor. Você deve viver solteiro, dedicado ao Senhor. E a este segundo, o apóstolo Paulo se aplica e fala um pouco mais ao longo do contexto. Perceba, meu irmão, antes de nós nos voltarmos para o texto especificamente, que o que leva o apóstolo Paulo a falar sobre o assunto são os problemas correntes da igreja de Corinto. Entenda esse contexto para que você saiba do que exatamente Paulo está dizendo, por que ele decidiu escrever sobre isso na sua carta. Se você estava hoje pela manhã, você viu que em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo começa a repreender a igreja pelos pecados de imoralidade sexual. Paulo começa a repreender os escândalos que estão acontecendo no seio da igreja e sobre os quais os crentes são tolerantes, havendo quem durma com a mulher de seu próprio pai. Paulo está repreendendo isso. Após o apóstolo expor o assunto e tratá-lo, Paulo vai começar a responder questões da santidade e no que toca a toda sensualidade. Paulo vai condenar estes pecados no capítulo 6. E agora no capítulo 7 ele vai dar diversas explicações sobre a vida do casamento e ele vai terminar nas viúvas e virgens, como ele as chama aqui. Paulo vai falar que aquele que está casado não deve se apartar. Ele vai falar sobre a necessidade de se casar daqueles que vivem abrasados. Paulo vai falar nesse texto sobre a estabilidade da família. Ele vai descrever como vive o lar cristão, inclusive daqueles que se converteram já sendo casados, e só o marido ou só a esposa se converteu. E Paulo diz que não se separe. Se o incrédulo consente em conviver contigo, não se separe. Então, tendo em vista o contexto da igreja, os problemas ligados à pureza sexual e ao casamento, agora Paulo precisa instruir um grupo de irmãos sobre os quais nós também estamos falando nesta noite. Aqueles que devem viver especificamente dedicados, satisfeitos no Senhor, completos em Cristo. Esse é o primeiro ponto, o primeiro ensino deste texto, sobre o qual eu quero conduzir a igreja. Os versos 25 até o verso de número 34, o apóstolo expõe um primeiro grande argumento, e eu quero chamar a você que quer se dedicar a Deus para entender que o primeiro passo a isso é estar satisfeito, é já se sentir completo no Senhor. Quer se dedicar a Deus, tenha satisfação na vida que você tem e como ela está hoje, aqui e agora. Paulo começa a falar sobre essas instruções. Ele recorre às virgens dizendo: não tem o mandamento do Senhor. Por que Paulo diz que não tem mandamento? Porque este não é um assunto preto no branco. Este não é um assunto condenatório.
Este é um assunto que não há legislação do Antigo ou do Novo Testamento proibindo o casamento ou ordenando que todos se casem. Paulo diz, não há regra para isso. Há uma variação entre crentes. Nós devemos julgar a nossa vida e então decidir qual é o caminho. Ele diz, porém eu dou a minha opinião. Eu dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor, por misericórdia, o privilégio de ser fiel. O apóstolo se considera alguém fiel ao Senhor, e ele diz que é fruto da graça e da misericórdia de Deus, e ele diz, o meu parecer sobre o assunto é... Talvez esse seja o momento que você tapa seus ouvidos, porque você diz, Paulo pensava assim, eu não penso. Então opinião é cada um com a sua, e o apóstolo Paulo tinha a dele, eu tenho a minha. Mas toda escritura é inspirada por Deus. Quando o apóstolo registra a sua opinião, isso não se torna lei. Paulo não está determinando que se casem ou que não se casem, mas agora isso passa de mera opinião para palavra de Deus, porque homens santos falaram da parte de Deus, e Paulo é inspirado ao escrever a carta aos Coríntios. Perceba que agora a exposição do apóstolo é: considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom que o homem permaneça como está. Está casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure casamento. Essa situação angustiosa que Paulo se refere, nós simplesmente não sabemos o que é. Há explicações, há especulações de que nesse contexto tem havido um período de fome, de dificuldade financeira e social sobre Corinto e a região grega onde eles estão. Posso afirmar isso com certeza? Não, por isso que eu estou dizendo, é uma possibilidade. Talvez o que Paulo esteja dizendo é, olha, são tempos difíceis para se sustentar uma família, por causa disso eu recomendo, quem está casado continue, quem está solteiro não procure casamento. Mas essa introdução do apóstolo, sobre cada um permanecer como está, já nos é um apontamento sobre satisfação. O apóstolo está começando a mostrar que cada um deve estar satisfeito em Cristo do modo como está. Se alguém é uma metade solitária da laranja, como Paulo diria isso? Se o casamento é essencial para a vida humana e você jamais seria completo sem a sua outra metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, vou escandalizar os irmãos de novo com música ímpia, né? Se você não encontrasse a sua outra parte, estaria para sempre entregue, então o apóstolo não pode falar isso. Mas nós sabemos que a razão última de alegria e satisfação do crente é o Senhor, e não o cônjuge. E sobre isso agora o apóstolo vai descrever. Ele explica, se você se casar, você não peca. Também se a virgem se casar, por isso não peca. Mas ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Credo, pastor! Casamento aqui está sendo chamado de angústias na carne. Mas que absurdo! Meu irmão, eu que te digo como não é fácil ter uma família. O apóstolo não está negligenciando a família como instituição do Senhor. Ele mesmo exalta tantas vezes a bênção e o privilégio do matrimônio, dos filhos. Mas Paulo está recomendando a este grupo, dizendo, casar-se dá trabalho. Meu irmão, que crise é isso? Deixe-me falar especificamente aos solteiros e já eu toco nos casados. Você acha que namorar dá trabalho? Mudou a sua vida quando você começou a namorar? E vem pensando comigo, está casado, que eu vou enfiar a faca em você também hoje. Pense como essa perspectiva é curiosa. Estando solteiro, você dorme quando quer, você responde o WhatsApp quando quer, ou quando seu patrão manda, que você não é louco, mas não rasga dinheiro. Você vai gastar dinheiro com você vai administrar as suas finanças, você vai pensar como você. E quando você começa a namorar, você descobre que no aniversário da tua namorada, ela queria
tanto comer um sushizinho. E você vai dispensar dinheiro com ela. E você então começa a perceber que você vai ter que abrir mão do teu tempo. Porque sábado à tarde ia rolar o futebol dos amigos, mas é aniversário da tia-avó, da sua nova namorada, e você tem que conhecer a família dela. E você vai sentar lá para comer um bolo de ameixa com doce de leite, pensando que você podia estar fazendo um gol de voleio. Sua pontuação no Cartola vai baixar. Tem um Cartola lá no seu grupinho de futebol? O nosso aqui da igreja tem, eu estou sabendo. Você agora dedica tempo, esforços, dinheiro. E deixa eu te contar uma coisa. Quando você se casa, nada é seu mais. Falamos sobre isso há 2 semanas atrás. Quando você se casa, meu querido, o pacote de passatempo que você comprou e que na sua casa o seu irmão e a sua irmã não comiam, de repente está aberto. E você passou a dividir a sua vida inteira com alguém. E quando o teu irmão adoece em casa, a sua mãe leva ele no médico. Quando a tua esposa adoece, é você que vai acordar de madrugada. A vida muda. A dinâmica do lar muda. As tuas responsabilidades vão nas alturas, porque agora você é uma só carne com alguém. E Paulo está dizendo, isso é difícil, isso dá trabalho. Tua esposa vai pecar contra você, teu marido vai falhar na liderança. Não é fácil um casamento. Não quer dizer que não seja ruim, não quer dizer que o casamento seja algo abominável. É glorioso, mas não é fácil. E Paulo está dizendo, por isso eu queria que vocês permanecessem solteiros, estivessem livres da responsabilidade do casamento. Calma, irmão, está parecendo um sermão muito ímpio, eu sei. Paulo vai completar o ensino. Ele diz assim: isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Parece que agora piorou, né? O que Paulo está dizendo aqui? Que é para os casados viverem a vida de solteiro? Mas como assim? Não. Perceba que agora, ao final desse trecho, Paulo vai pôr uma tese e uma antítese. E ele vai mostrar que, na verdade, não importa. Ele está dizendo assim, a tua satisfação tem que ser solteiro ou casado, você tem que ser dedicado a Deus solteiro ou casado, satisfeito com a tua vida nesta ou naquela condição, porque não é isso que vai mudar a tua vida. Estar solteiro ou casado não é isso que muda a tua vida. Ele diz, ser como o que chora ou como o que não chora, não é isso que o define. Esse trecho parece muito Eclesiastes 3, sobre o qual eu falei dia 29 de dezembro aqui na igreja. Não é o tempo de luto ou o tempo de alegria que define a tua vida. Isto passa e aquilo também. Não é sobre isso que a nossa vida se firma. Ele diz, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem. Paulo está dizendo, não ponha o teu coração em nenhuma dessas coisas. Não põe a tua satisfação de viver nem no teu casamento, nem na tua alegria, nem nos tempos de choro, nem nas coisas que você compra. Todas essas coisas são passageiras. Os que se utilizam do mundo, sejam como se nem usassem desse mundo, porque a aparência deste mundo passa. O argumento do apóstolo é dizer, por que você vive desesperadamente atrás de um divórcio ou atrás de um casamento? Por que você está dedicando a sua vida a isso, esperando que isso te complete e satisfaça? Essas coisas passam, porque você deve estar satisfeito no Senhor. Porque o teu coração precisa se completar em Deus, e se Deus não te preencher, nenhum homem, nenhuma esposa neste mundo irá. Por isso, se você está casado, esteja satisfeito com Deus casado. Se você está solteiro, esteja satisfeito com Deus solteiro. Quando João Calvino comenta esse texto, ele diz assim: a vida que vivemos aqui é breve e momentânea. Por isso, não transformemos a nossa vida em obsessão. Portanto, os que têm esposa, sejam como se não tivessem.
Todos têm naturalmente essa porção de sabedoria nos seus lábios. Poucos têm genuína e sinceramente esculpida nos seus corações. O resultado é que as mesmas coisas que devem ser boas assistências na nossa peregrinação ao longo da vida, se tornam cadeias que nos escravizam, a fim de despertar-nos em toda a nossa torpeza. O apóstolo corretamente nos convida a fazer uma retrospectiva sobre a brevidade da vida. O apóstolo está te chamando para entender que todas as coisas passam e que você deve se deleitar em cada uma delas a seu tempo e ser satisfeito hoje no Senhor do jeito que você está. É um flashback de Eclesiastes capítulo 3, não é? Aqueles que ouviram o sermão. O apóstolo está te chamando, meu irmão, para dizer: se você está casado e acha que a sua vida é um inferno por causa do teu casamento, se divorciar vai resolver um monte de nada. O divórcio arbitrário, ele não resolve qualquer problema. Se você está casado, você deve então atender ao apóstolo Paulo e cuidar do seu casamento. Se estar casado dá trabalho, então trabalhe no teu casamento. Então se ocupe da tua vida, não se ocupe de divorciar, senão é esta a resolução dos teus problemas. Não é quando você tiver algo que você estará feliz e satisfeito. Você deve estar hoje, aqui e agora, porque o teu casamento que hoje tem problemas, ele vai passar. Os teus problemas vão passar, porque todas as coisas passam. É como Paulo está reverberando o Eclesiastes. Todas as coisas passam. E igualmente ele está dizendo: se você está solteiro, como João Calvino diz, você não deve transformar o casamento em uma obsessão. Calvino diz de forma muito profunda: nós temos essas palavras na nossa boca, mas raramente elas estão esculpidas no nosso coração, porque nós transformamos coisas lícitas em obsessão. Talvez o casamento para você seja uma grande frustração. Eis a razão dos tantos divórcios nos dias de hoje. Porque as pessoas buscam casamento como obsessões idolátricas. Elas não se satisfazem no Senhor. Mas quero falar sobre idolatria um pouco adiante. O que é que você busca no teu casamento? Por que é que você almeja e deseja isso? O que você espera encontrar lá? Eu espero encontrar o soldado do dorama lá, que a menina vai voando de parapente e cai lá, que todas as irmãs assistiram. Eu espero, pastor, que o meu marido seja aquele homem, que ele bata o carro e me salve dos bandidos. Tá mais fácil, meu irmão, teu marido bateu o carro fugindo do bandido, você ser roubado depois que ele bateu o carro ainda. Porque nós criamos ilusões. Por que você acha que algo vai te completar e te fazer feliz? Você está depositando a satisfação na sua vida em algo que é um ídolo. Ídolos prometem e não cumprem. Ídolos chamam a nossa atenção e ocupam o lugar de Deus, e você para de viver para servir ao Senhor e começa a viver para satisfazer a tua obsessão por um casamento. E o dia que você se casa, você vai ver que a tua nova esposa é problemática. Você vai ver que ela é mal-humorada pelas manhãs. Ela levou um pudim na sua casa, mas foi a mãe dela que fez. Lá, meu campeão, é você que vai cozinhar. É o teu marido que era forte e corajoso durante o namoro, mas ele estava em campanha e ele te conquistou. E agora ele vai ficar preguiçoso. Falei sobre isso aqui pela manhã em ilustração. Teu marido vai ficar careca, minha irmã. Você está disposta a beijar a careca desse homem e a amar ele? Pastor, nunca pensei nisso. Porque você alimentou o seu coração de idolatria. E você projetou as suas cobiças num casamento
e você não vai encontrar satisfação neste casamento, porque só o Senhor pode satisfazer o teu coração. Olha Jesus. Fala para mim que o Senhor Jesus não foi um homem completo, porque ele não adquiriu matrimônio. Fala para mim que o Senhor Jesus não pôde dar glória completa a Deus porque não era casado. Meu irmão, quantos crentes fiéis e saudáveis estão satisfeitos na condição em que estão, se dedicando ao Senhor? Nós precisamos aprender com isso. Volte seus olhos para o texto mais uma vez. Agora, dos versos 32 a 35, Paulo vai nos apresentar um segundo princípio. Ele vai dizer que se aqueles que estão casados ou solteiros devem estar satisfeitos como estão, porque tudo passa, agora ele vai nos mostrar que todos devem dedicar-se a Deus, e os solteiros têm plena liberdade para dedicar-se a Deus. Portanto, se em primeiro lugar você deve estar satisfeito, em segundo lugar, você deve se dedicar ao Senhor. No verso 32, agora, Paulo aprofunda o seu argumento, dizendo: o que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. O casamento traz preocupações. E agora ele vai fazer ponto e contraponto entre casados e solteiros. Ele vai e volta no argumento. Veja, ele diz: quem não é casado, ele está dizendo, solteiros, cuidam das coisas do Senhor. E de como agradar o Senhor? Ele diz: mas o que se casou, olha o contraponto, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa, e assim está dividido. Ele volta dizendo: também a mulher, tanto a viúva quanto a virgem, ele diz sobre os solteiros de novo, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E agora ele volta de novo. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar ao marido. Paulo expõe a realidade que eu te citei mais cedo. Ele diz: estar casado dá trabalho, e eu queria que vocês estivessem livres dessas preocupações. A mulher que está casada, o homem que está casado, precisa cuidar de assuntos que não cuidaria se não estivesse. Frases que eu não esperava proferir. Meu bem, você já preparou a sua roupa de banho para a nossa viagem para a praia? Porque esse problema seu é um problema meu. Você está preocupado, meu irmão solteiro, se a sua esposa tem roupa de banho para a praia? Eu vou confessar o meu pecado. Essa semana eu fui no Poupa Tempo e aproveitei a passagem pelo Shopping Internacional para trocar um dos presentes que eu ganhei da SAF lá em outubro. Ai, irmãos, perdão, irmãs da SAF. E perdão pela demora também, que não deu tempo de ir no shopping. E aí eu passei por lá e não encontrei nada para mim, e eu falei assim: mas eu precisava de uma roupinha para o Timóteo. E o presente do pastor virou um presente para o Timóteo. Você se preocupa com isso, meu irmão solteiro? Você está preocupado se vai ter papinha pronta amanhã de manhã? Você solteiro, viúvo, você que já criou seus filhos, essa é uma preocupação que ocupa o teu coração. Você está preocupado, meu jovem, que você vai ter que guardar um pouco mais de dinheiro porque a sua esposa vai ter que alugar um vestido para ser madrinha de um casamento? Isso não é problema seu, você não tem essas preocupações. Paulo está argumentando isso. Quando o texto fala de cuidar das coisas do mundo, ele não está se referindo a secularismo, ao mundo como sinônimo de pecado. Ele está dizendo: aqueles que estão casados têm mais preocupações do que aqueles que estão solteiros. É o simples argumento do apóstolo Paulo. E se você está solteiro, meu irmão, e a mocidade vira para você e diz: vamos fazer uma vigília na madrugada, você pega e vai. Quantas vezes, depois de me casar, eu abandonei os jovens da igreja? Perdão, mais uma vez. Se vocês se casarem, vocês vão dizer: pastor, a coisa muda. Nós acompanhávamos a mocidade num ritmo de terminar o culto, essa molecada dizer assim: vamos lá para a padaria lá. E eles vão para a padaria domingo. E eles ficam na padaria até 2 horas da manhã. Falando coisa de crente, vida saudável.
mas os irmãos solteiros têm essa liberdade para aconselhar mutuamente um ao outro, para cuidar um do outro. E foi curioso, porque algumas vezes que eles me convidaram eram dias que a nossa casa esteve atarefada o dia inteiro. E no final do dia, eu não tinha condições mais, cansado, mas ainda que eu quisesse, eu precisava atender também pela minha esposa, que andou de salto por 2 horas e ela estava com o pezinho cansado também. Entende como são coisas simples e cotidianas? E Paulo está dizendo, os solteiros têm menos preocupações. Olha a conclusão dele no verso 35 desse segundo ponto. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos. Paulo está dizendo assim, estou dizendo isso porque é do interesse de vocês. Eu não estou querendo convencer ninguém. Eu não quero usar a linguagem de persuasão para enredar vocês, mas ele diz assim, mas somente para o que é decoroso. Paulo diz, a minha preocupação é com as coisas que são dignas de decoro, que são honradas. Ele diz, eu estou preocupado que estes conselhos, ele diz no verso 35, vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Este é o conselho mais claro e expresso da Escritura aos solteiros. Esteja de forma honrosa e facilitada, cada vez mais consagrado ao Senhor. Use a tua liberdade, não como um pretexto para a maldade, use a tua liberdade para dedicar-se ao Senhor, para gastar-se com a obra de Deus. As finanças que não vão te ocupar em fraldas e roupas de banho para a praia ou aluguéis de vestidos, use-as para a glória do Senhor, e você pode viver uma vida mais dedicado ao Senhor do que outros irmãos que têm mais preocupações e razões pelas quais atender. Este é um privilégio. A Escritura está dizendo que há na vida dos viúvos, dos solteiros, um privilégio de ter mais tempo, recursos, disposição para dedicar-se livremente ao Senhor. Veja quais são algumas aplicações importantes. Primeiro aos casados, me deixe lembrar você, ninguém colocou uma arma na tua cabeça e mandou você casar. E se mandou, aí você me conta depois que eu quero ver como é que foi essa história. Tempos antigos, isso não acontece hoje em dia mais, né? Um coronel empunhando um calibre 38 dizendo, vai casar com a minha filha agora. Mas você também deve ter aprontado para ter uma arma apontada para você, né? Nós escolhemos nos casar. Você quis se casar. E a Bíblia diz que ninguém deve ser apressado em fazer votos, porque uma vez que fez, deve cumpri-los. Isso é honrado diante de Deus. Se você se casou, meu irmão, e os que estão casados têm mais preocupações, e essas preocupações são cuidar do seu lar, então por amor ao Senhor nosso Deus, cuide da tua casa, ame a tua esposa, se dedique aos teus filhos, você deve amá-los e se entrelaçar com eles na bela harmonia da casa. Deus te deu eles ao cuidado, e eles devem preencher o seu tempo. E ainda que eu tenha falado sobre isso na última semana, me deixe relembrá-lo. Os teus filhos e a tua esposa, estas pessoas preenchem o teu tempo. E você não deveria preencher o teu tempo de muito trabalho para dar muito dinheiro para a tua esposa e os teus filhos. Você deve cuidar deles, dos seus corações, pastoreá-los nas suas almas, liderar a sua casa, amar o teu marido e auxiliá-lo, e viver a vida comum do lar. Lembre-se disso. Você tem ocupações e responsabilidades importantes e você quis adquiri-las. Seja fiel ao Senhor nisso. Mas aos solteiros, a boa pergunta. Estava esperando para fazer. Solteiro sim, sozinho nunca? E aí? Eu sou minha melhor companhia. Não preciso de ninguém para ser feliz. E eu não vou dividir o meu salário com ninguém. Homem nenhum vai mandar na minha conta bancária, e eu, ao invés de ficar pagando parcela de carro, eu vou gastar meu dinheiro em Paris,
como mandou o apóstolo Paulo. É isso mesmo que Paulo diz, né? Você misturou os textos. Paulo diz assim: permaneçam solteiros para gastar vosso tempo e dinheiro com os próprios prazeres e deleites. Agora me refresquei a memória, é isso que o texto diz, né? Porque você está solteiro. Porque, meu jovem, minha jovem, você está solteiro. Não entenda isso como uma acusação. A Escritura está mostrando que isso não é pecado. A minha pergunta é: por quê? Em 1978, 6% da população estava sozinha. Em 2010, 1 em cada 5. Em 2021, 1 em cada 4. Por quê? Porque a nossa cultura tem implantado em nós egoísmo, egocentrismo. Você vive para se satisfazer os seus deleites e os seus prazeres. Você está só para dedicar-se ao Senhor e viver uma boa vida cristã em comunhão com a igreja de Cristo, ou você está só para satisfazer os caprichos do seu coração? Pastor, esse negócio de casamento é muito difícil para mim, eu não consigo, eu não quero esse tipo de trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta bem baixinho. Você está me dizendo que você não vai beijar a boca de ninguém? Ou isso é um pretexto para quando a tua carência chegar, você flertar com alguém silenciosamente por aí? Deus vai te pegar. Você não precisa se preocupar do pastor descobrir o que você faz escondido. É ao Senhor que você deveria temer. Na fila do poupa-tempo essa semana, eu vi um jovem com uma tatuagem bem grande e bonita no pescoço, dizendo em inglês: só Deus poderá me julgar. E quando eu li aquela tatuagem, eu pensei comigo: será que ele não tem medo disso? É isso que você deveria temer. Se você está solteiro, você deve dedicar-se ao Senhor e não a si mesmo. A grande tarefa não é voltar a sua vida para o seu próprio umbigo e viver uma vida egoísta, mas é se voltar para o Senhor. É servir ao Senhor e não os ídolos do seu coração. É por isso que a nossa cultura anda se casando tão tarde ou até rejeitando o casamento. Porque as pessoas entenderam que assim elas serão mais livres para gastar seu dinheiro, para ter uma bolsa Chanel quanto antes, para finalmente poder fazer hora extra no trabalho sem que ninguém me espere em casa. É por este tipo de ganância que o nosso povo tem rejeitado o casamento. E nós não andaremos por esses caminhos. Meu jovem, você, se está solteiro, entenda que isso é decreto de Deus. Todas as coisas andam rigorosamente no controle do Senhor, e Deus fez isso para facilitar a sua consagração a Deus, a sua comunhão com Deus, para, tendo tempo, se dedicar à palavra, à escritura, à oração, ao aconselhamento, ao socorro dos necessitados, à vida do corpo de Cristo, porque você pode investir no reino de Deus e acumular para você tesouro eterno. E é triste ver um jovem desesperado por casamento, quando ele podia estar se ocupando em dedicação a Deus e ajuntando para si tesouro celeste. Veja, meu irmão, que a preocupação do Senhor é que você esteja de fato, como os solteiros da nossa cultura dizem, livre e desimpedido. Eles não dizem assim? Mas para servir ao Senhor. A finalidade é única e exclusivamente esta. E quem escreve isso para você viveu assim. Essa é a vida do apóstolo Paulo. Eu posso dizer para você e testemunhar de belas pessoas que vi morrerem solteiras e sem se casar e se dedicaram ao Senhor até o último dia de suas vidas. Me lembro do senhor José Carlos, presbítero da nossa igreja lá em Minas. Morreu sem se casar. Talvez alguém pudesse pensar que isso é triste ou que isso é solitário. A igreja foi sua companhia. O Senhor estava com ele no mais alto, no mais baixo, em todos os lugares, em todos os momentos. Um homem honrado que serviu a igreja por toda a sua vida e entendeu
que a sua satisfação estava no Senhor e não no matrimônio. Pense nisso, meu jovem. Você precisa se dedicar ao Senhor. Por fim, os versos 36 a 40 vão nos levar a um desfecho, a uma síntese. Paulo nos disse que é necessário estar satisfeito e que é necessário se dedicar a Deus da forma como você está. Se solteiro, livremente se dedicar a Deus, muito mais do que os casados. Agora, os versos 36 a 40, ele vai desfechar o assunto dizendo: casa ou não casa, pastor? A minha fala a você, e o terceiro ponto é: julgue as suas circunstâncias. Julgue se você deve ou não deve. A primeira coisa que o apóstolo diz é: quem casa não peca. Ele diz: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Paulo está se referindo aos pais casarem suas filhas, porque este é o contexto da época. Talvez ainda devesse ser nos dias de hoje. Talvez ainda hoje namorados devessem pedir aos seus sogros a mão de suas noivas em casamento. Bons princípios que nós deveríamos manter. Sejam homens, por amor a Jesus Cristo, sejam honrados nisso. Sejam homens de verdade e corajosos o suficiente para não dar um anel para essa menina antes de conversar com o pai e com a mãe dela. Por favor. Mas, neste contexto, ele falando aos pais está trazendo o princípio. Se tem sido incômodo, desonroso, inconveniente a filha estar solteira, que a case. Se tem passado o tempo oportuno disso e é chegada, as circunstâncias exigem, que case, não há pecado em se casar. Mas ele ainda fala no verso 37, todavia, se está firme em seu coração, veja essas características, elas são importantes. Se alguém que está solteiro está firme em seu coração, não tem necessidade, mas tem domínio sobre seu próprio arbítrio, se domina suas próprias vontades e decisões. Ele diz: isto bem firmado no seu ânimo, se não anda desanimado e murcho por causa de não se casar. Ele diz: para conservar virgem a sua filha, bem fará. Paulo está dizendo: se há na igreja pessoas solteiras, seguras em seu coração, não tentadas pelas cobiças desse mundo, que conseguem controlar os seus impulsos e viver fielmente a Cristo solteiras, Paulo está dizendo: faz bem. Não é pecado estar solteiro, não é vergonha dedicar-se ao Senhor. E aí ele traz o verso que vira o lema de todo pai com filhas adolescentes: assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Aí é o momento que o Denis fala: tá vendo, Cacá? Tá vendo? O Francisco fala: tá vendo, Melissa? Quem casa a filha faz bem, quem não casa faz melhor. Paulo está dando essa perspectiva. Será que seria bom casar-se, ter um marido, família? Ou será que seria melhor dedicar-se integralmente a Deus por toda a sua vida? Deste texto vem doutrinas como o celibato. Deste texto, princípios heréticos que os nossos conhecidos católicos trouxeram, dizendo que as freiras e padres jamais deveriam se casar, descumprindo a Escritura, quando o Senhor diz que o casamento é lícito, que aqueles que querem se casar não pecam. A Escritura em nenhum momento proibiu o casamento, pelo contrário, a Escritura refuta aqueles que proíbem o casamento quando Deus o autoriza. A perspectiva de Paulo é, então, liberdade para servir a Deus. Sua resolução final: a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva. Segundo a minha opinião, penso que também eu tenho o Espírito de Deus. A síntese final do apóstolo
é que não será pecado casar, nem as viúvas. E nisto, quero considerar também aqueles que foram divorciados por razões bíblicas. A Escritura diz que quando o cônjuge comete adultério contra outro, a parte inocente tem o seu matrimônio, o seu marido ou a sua esposa como morto, e passa a viver como viúvo, porque este, pelo adultério, rompeu os laços do casamento. E o Senhor Jesus ensina dizendo: nestes casos, pela dureza do coração e a dificuldade de perdoar, é lícito o divórcio. Paulo, quando fala em 1 Coríntios 7, diz: se o incrédulo com quem você é casado consente em viver contigo, não se separe. Mas se a parte incrédula te abandonar, você está livre do teu compromisso. A Escritura está dizendo que o abandono do lar é liberdade, porque este que foi abandonado é semelhante ao viúvo, à viúva. Este que foi vítima do adultério e não causador é como viúvo ou viúva. E neste contexto, irmãos, Paulo está dizendo: se case. Se está no teu coração, se você entende que precisa casar-se, é melhor do que viver abrasado, e você deseja contrair novo matrimônio, não é pecado. O pecado está nas motivações do coração. Se você julga que um novo casamento é a resolução dos seus problemas, você está errado. Mas se você entende que você vai servir melhor ao Senhor estando casado do que solteiro, se case. Entenda isso, meu jovem. Eu quero me casar. Paulo está dizendo: então vá e se case com quem quiser. Olha aqui. Aí o jovem, agora é o momento que o jovem se volta para o pai e fala: tá vendo? Você falou que o Pedrinho é mau partido para mim, mas Paulo disse que é com quem eu quiser. Mas somente no Senhor. Casamento é somente no Senhor. Casamento em julgo desigual não existe na palavra. Minha jovem, por que você flerta com ímpios? Por que, meu irmão, você quer casar com a mulher que não teme o Senhor? Que comunhão há entre luz e trevas? Que comunhão pode haver entre Deus e o maligno? Credo, pastor, maligno! A Escritura diz que todo aquele que não está em Cristo está debaixo da ira de Deus e é filho do diabo. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Este é um argumento recorrente daqueles que desejam, mas ainda não puderam se casar, dizendo: eu não consigo me casar. A minha pergunta é: com que critério? Porque o critério bíblico é que seja homem temente ao Senhor, que seja fiel a Cristo, que ame a Jesus, porque é Jesus quem vai pôr ele na linha, e não a senhora. Se você, meu irmão, se casar com uma mulher que teme a Deus, todos os seus problemas conjugais são solucionáveis, porque quem vai intervir é o Senhor dela. Você vai argumentar quando ela pecar, tendo a Escritura por argumento. Você vai chamar para resolver o teu problema, não é a tua sogra não. Ai, sogra, vai lá em casa, dá um jeito naquela sua filha, ninguém aguenta, ela está brigando comigo. Sua sogra não sabe de nada. Se ela dominasse a própria filha, o pai dela não tinha te entregue lá no casamento. Ainda paga a festa para dizer: vai, confesse tudo. Fica a dica, hein, pais? Paguem a festa. O texto está dizendo que se você se casa no Senhor, quem governa sobre a tua casa é Cristo. A pauta das suas discussões é a palavra. A régua e a medida para tomar decisões é o Evangelho. E você e a sua esposa, juntos, vão ser submissos a Cristo. Sabe o que basta para um bom casamento? Só isso. Pastor, ele gosta de rock and roll, compra um par de fone de ouvido para ele. Pastor, mas os dentinhos dele é torto, e o seu não é amarelo? A gente ergue ídolos no coração, critérios indecorosos que não são bíblicos, e por isso muitos andam solteiros, porque a expectativa do seu coração é o príncipe, e lhe vem o sapo.
Minha irmã, príncipe é Jesus. O único que é chamado de príncipe da paz é Cristo. O resto é sapo. Nós homens somos pecadores. Meu jovem, toda e qualquer mulher com quem você desejar se casar é pecadora. Não erga no teu coração critérios cobiçosos. Não erga no teu coração critérios que não são bíblicos. Porque você talvez, pela cobiça do teu coração, se case com a moça do jeito que você quis. Pastor, ela é loira do jeito que eu sempre quis. Ela é bonita, todo mundo fala. Ela é formada, ela tem mestrado do jeito que eu sempre quis. Alguém bem preparada. Ela discute filosofia comigo, pastor. Então argumenta com Aristóteles, quando o teu casamento for de mal a pior, porque ela não teme o Senhor. Critérios do seu coração e não da palavra. O critério da palavra é que o teu marido ame mais a Jesus do que você. Que a tua esposa seja submissa a Cristo mais do que a você. Este é o critério bíblico. E aí, meu irmão, casa com feio crente, você vai ser feliz. Casa com uma mulher que não ocupa todos os critérios do teu coração, mas que ama Jesus e edifica o lar. E você vai voltar para me agradecer. E eu faço seu casamento. Faço civil, religioso, serviço completo. Dou presente de casamento. Julgue essas coisas, meu irmão. Não é pecado se casar. Mas é possível não se casar. Veja como Mateus 19 fala sobre isso. O Senhor Jesus responde aos discípulos que estão argumentando a respeito do divórcio. Mateus 19:10 diz assim: disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus falou que não pode divorciar à toa, sem razão. E aí os discípulos falaram: então não vale a pena. Sabe aquele famoso que está agora no Instagram, estouradinho? Compensa? Não compensa. E os discípulos estão dizendo: Senhor Jesus, não compensa. Se não pode divorciar, se a mulher for barraqueira, não compensa. Só em caso de adultério é muito pouco caso para divorciar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos estão aptos para receber esse conceito, mas apenas àqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Eunucos são pessoas que já não têm mais capacidade sexual. Não somente isso, mas são pessoas que vão se dedicar a diversos serviços, não tendo e não contraindo matrimônio em nenhuma circunstância. E a Escritura está cheia de pessoas assim. E Jesus está dizendo: alguns foram feitos eunucos, nasceram já prontos para estar sozinhos e não quiseram se casar. Outros foram feitos assim pelos homens, outros a si mesmos se fizeram eunucos e decidiram não se casar. Ele está dizendo: isso não é para todo mundo, mas se você tem condições de adquirir, se você é apto para admitir esta vida, admita e viva para a glória do Senhor. Não pense que Deus o julgará pelo sucesso do teu casamento, pela quantidade de filhos que você pôs no mundo. O Senhor o julgará pela tua fidelidade e amor a Ele, e você terá tempo para dedicar-se integralmente a Ele. Seja fiel a Cristo nisso. Põe a tua vida na balança nestas coisas. Quais são os ídolos que têm prometido alegria e satisfação a você? Será que você está casado pensando que seria mais feliz se fosse casado com outra mulher? Isso é cobiça e idolatria. Ame a tua esposa, se deleite no teu casamento, se lance na vida do teu lar. Se você, meu irmão, está só hoje, até que Deus diga o contrário, porque a Escritura diz que casamento, a esposa é um presente do Senhor.
Até que Deus te dê um presente, ou Ele tome você para presentear alguém, dedique-se a Deus. Ai, como eu queria conversar com o Lucas. Como eu queria conversar comigo mesmo, meu irmão. Eu fui um jovem que perseguiu relacionamentos desde a primeira fagulha de adolescência. Isso é uma confissão de pecado. Eu projetei meu coração em namoros e casamentos a adolescência inteira. Eu me julgava quase que um último dos românticos. Eu não queria sair com várias mulheres, eu tinha expectativas no meu coração de poder ter alguém. E eu gastei todo este tempo criando ilusões no meu coração por outras moças, desperdiçando tempo que eu deveria ter investido no Senhor e adquirido sabedoria na palavra para estar maduro e pronto para servir ao Senhor quando Deus me presenteasse com a esposa que Ele me deu. Dedique-se ao Senhor, meu jovem. No final das contas, julgue o que você quer fazer. Não se ponha na medida deste século. Não case ou deixe de casar pela opinião de outros. Julgue a sua vida perante o Senhor. Se você deve se casar, busque um homem, uma mulher que tema a Cristo sobre tudo. A minha única preocupação a você, meu jovem, minha única pergunta vai ser: ela é crente? Pastor, ela é membro da igreja presbiteriana lá do São Joaquim do Nada. É mesmo, mas ela é crente? Ela ama Jesus? Eu acho que ama, pastor. Como você me provaria que ela ama Jesus? Quais evidências você percebeu nele, de que ele é um homem que vai honrar a Deus e que você está pronta a se tornar uma só carne com ele? É isso que basta, minha irmã. A gente leva ele na doutora Juliana e ela vai pôr uma ortodontia nele. A gente conserta os dentinhos. A gente leva ele para academia. Os meninos levam ele para jogar futebol, ele perde peso. Isso não é a preocupação, minha irmã. Você vai estar feliz com um homem que honra a Cristo. Por fim, meu irmão, minha irmã, se você é viúvo, ou está na posição de viúvo porque é inocente num divórcio, ou talvez você tenha sido até culpado e não adquiriu um novo matrimônio, você, minha jovem, que não se casou, o meu irmão, que não se casou, e está firme no teu coração, e tem ânimo para servir ao Senhor, permaneça. E essa igreja vai te apoiar. E você é parte do corpo de Cristo. E você não é menos do que ninguém, porque você não tem marido ou mulher. Você é servo honrado do Senhor Jesus. E diz o apóstolo Paulo, mais do que nós que somos casados. Você que decidiu admitir uma vida de dedicação integral ao Senhor, mais até do que alguém que se dedica ao casamento, você é alguém que fez melhor do que quem se casou. Este mundo inverte os valores para confundir o nosso coração. Não esteja confundido, ande pela Escritura, ande pela palavra. Espero não cancelar casamentos com essa pregação. Se eles vierem, o faremos também. Que o Senhor nos dê graça para julgar a nossa vida e andar piedosamente com Cristo. Quero convidar os irmãos do conjunto